Pessoal, tudo bem, quarto ano? Vamos lá, então. Agora a gente vai fazer uma pincelada, né? Vai conhecer da onde parte a avaliação neuropsicológica do adolescente, tá? Não é com o intuito de especialização em neuropsicologia que a gente está fazendo esses estudos. É como que a neuropsicologia contribui com a avaliação psicopedagógica que chega até a gente na clínica também, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente apontar o período da adolescência, né, que é de 14 a 18 anos. Nessa fase, né, destacada propriamente a atingir a maturação, né? Então, a maturidade. Então, as habilidades intelectuais, afetivas, emocionais, elas sofrem grandes transformações nessa faixa etária. Isso é muito importante, porque ela vai atingir a maturidade a partir dessas transformações, né? A interação, e ela destaca, é a Antunha, né, que é a autora do capítulo de avaliação neuropsicológica do adolescente, no livro que é o que está lá nas referências dessa disciplina, que é a avaliação psicopedagógica do adolescente. Um dos capítulos é da Antunha, e é a partir desse que a gente está estudando essa apresentação do que seria uma avaliação neuropsicológica do adolescente, tá? Tá escaneado e tá postado para vocês esse capítulo também, tá bom? O que é a grande intenção, assim, que a Antunha coloca? Então, por que eu estou retomando a Antunha, né? Ela é professora lá do IP, da USP também, de São Paulo, e ela destaca, então, o quanto que a interação entre a maturação e as experiências dentro da escola, fora da escola, do sujeito, que são os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento operatório formal, né? Então, em relação ao aspecto cognitivo, né, é esperado que dentro da adolescência se alcance a maturação do sistema nervoso central e, em conjunto com a experiência também do sujeito, que vai atingir essas operações formais, esses pensamentos hipotético-dedutivos que vocês já conhecem tão bem também, né? A autora destaca também o quanto que, para atingir a evolução nessa faixa etária, né, é importante os quatro dos considerados os principais aspectos do desenvolvimento: competência, individuação, identidade e autoestima. Então, para atingir todo esse aspecto de desenvolvimento global, é importante que essas principais áreas também tenham a sua evolução. Então, né, o que a Antunha vai falar? É a partir da evolução hormonal na puberdade que também se destaca a evolução da atividade funcional do sujeito. É a partir desta evolução biológica, né, que também vai se destacar a evolução da função desse aspecto biológico, né? Então, é a partir disso também que na adolescência, dessa evolução hormonal da puberdade, que o adolescente, depois dessa evolução, vai conseguir, vai propensar a começar a pensar, em qual vai ser a produção dele, qual que é o trabalho de vida dele, qual que é o aspecto, qual que é os objetivos, os planos e os projetos de vida que ele tem, né? Então, diante disso, ele vai se autodeterminar quais são os objetivos, e a partir desses objetivos é que ele vai agir, que ele vai diretamente buscar atingir esses planos que foram estabelecidos dentro de todo esse processo de maturação e de realidade social, de vida do sujeito, né? Então, diante desse processo de desenvolvimento, de maturação, de evolução, né, é que vai se poder pensar em como que faz a avaliação das funções mentais,
tá? Aí, então, a Antônia destaca o quanto que Luria, né, que é considerado o pai da neuropsicologia, coloca que essa avaliação das funções mentais, ela deve ser feita por volta de 15 a 16 anos, porque é nessa faixa etária que é indicado que atingiu o esperado, né, dentro da evolução, da maturação. O que é feito antes, é lógico que acontecem de procurar antes essa avaliação, mas ela não pode ser uma avaliação fechada, é uma avaliação do processo de desenvolvimento neuropsicológico, né? Agora, dentro dessa faixa etária de 15, 16 anos, já se espera que tenha atingido a maturação, e a partir disso, se durante a avaliação for identificado que não está apresentando, né, comportamentos de evolução, de maturação das sinapses, da forma de compreender no aspecto cognitivo, né, de conhecimento do objeto, de elaboração de hipótese, de dedução de uma situação problema, é que se pode pensar que, opa, então tem alguma coisa acontecendo aqui, é que precisa ser mais investigado para o final da puberdade e começo da adolescência, então, que é a faixa etária para fechar uma avaliação neuropsicológica, tá? As avaliações, então, elas têm que ser feitas, pautadas também, né, nas questões de como que uma das levantamentos importantes da Antônia é como que as estruturas neuronais se desenvolvem, né? Como que foi o desenvolvimento, como que é a plasticidade neurológica, né? Como que são as representações neurais. É a partir disso que a gente consegue entender como que é a avaliação, o processo, é a partir de entender como que é o processo do sistema nervoso central que a gente vai conseguir fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Então, dentro dessa questão do desenvolvimento, né, muitos ainda estudam, ainda neurocientistas, né, buscam entender ainda como que milhões, bilhões de neurônios são formados a partir de uma única célula, né? Então, ainda eles apresentam várias pesquisas sobre isso, e o que mais se destaca, né, é a busca de entender como que essa evolução acontece, né? Eles colocam o quanto que durante a gestação tem evoluções muito importantes do cérebro, né, propriamente, o quanto que evoluções dentro do organismo da mulher durante os 40 dias, né, da gestação tem uma evolução muito grande dentro de formação, né, de partes importantes do cérebro e que vão diretamente influenciar no processo de desenvolvimento do sujeito. Uma das questões, por exemplo, é o quanto que é importante, destacado que no primeiro trimestre, né, nas 13 primeiras semanas de gestação, é que se formam a base, né, de neuronal, então o quanto que precisa entender como que está sendo cuidada essa gestação, né, ao longo desse período, lógico que depois do segundo e do terceiro trimestre também, mas se não for cuidada, se tiver acontecer algum problema durante essa fase, é importante depois investigar, porque pode acontecer de ter sequelas diante disso também, né? Bom, para entender um pouquinho, então, como que é essa evolução desde a gestação até a maturação, né? Então, o que acontece, né? Como que é explicado, né, a evolução do sistema nervoso central, né? A partir da proliferação, da migração e da agregação das células nervosas é que elas vão se desenvolvendo, e dentro a partir desse desenvolvimento, perdão, é que elas vão atingir a diferenciação entre elas, para que cada uma, em que âmbito cada uma vai fazer o seu funcionamento, né? Então, a partir disso, dessa migração, dessa evolução, é que se possibilita que sejam feitas, né? Os axônios dos neurônios, eles crescem,
né? E a partir disso se forma a possibilidade das conexões sintáticas, né? E aí, dentro disso, a rota de funcionamento, né, dos neurônios, e a partir disso, o funcionamento do cérebro em si, né? Então, dentro disso, pensando nessa formação, né, do cérebro, é a partir dela que vem a tentativa também, as pesquisas, de tentar entender como que é o funcionamento desse cérebro que se forma, né? Existem duas bases que formam esses estudos de como que é a função do cérebro, tá? Uma evidencia o fator de localização, então cada área do cérebro tem uma função específica, né? E as outras pesquisas também tão importantes quanto, elas têm uma visão mais holística, globalística, né? Que o cérebro ele tem uma função interligada, né? Por mais que tenham áreas, ele tem interlocução entre todas essas áreas, né? Então, dentro disso, dessas pesquisas que eu apresentei, né, a forma em favor da localização e da holística, alguns testes foram feitos, tá? Para tentar entender quando tem algum problema, quando algum sujeito, ou na gestação, ou no pós-gestação, no período de maturação, né, de crescimento, de desenvolvimento, tem algum problema, eles começaram a pesquisar, as grandes pesquisas neuropsicológicas estão dentro disso, de como que o organismo responde a esses problemas, né? Então, se tem como que o organismo readapta as funções neurais para poder alcançar o esperado e produção, né, de evolução em relação ao sistema nervoso central, funcionamento do sistema nervoso central. Então, pensando no caso de lesões cerebrais, né, é importante que eles destacam, né, as pesquisas Antônio aponta isso, que ela é preferível, eles destacam que é preferível que elas sejam mais jovens, porque dentro dessa fase, né, de que ainda precisa de uma maturação, é mais esperado de que tenha uma flexibilidade do sistema nervoso central que colabore com a recuperação dessa lesão, né? No entanto, eles também destacam, né, os estudos que a Antônia aponta, eles também destacam que pode acontecer de depois no desenvolvimento, por mais que acontece cedo, pode ter a flexibilidade maior de recuperação, mas ainda assim, ainda está em processo de amadurecimento. Então, em algumas áreas, né, por exemplo, que eu coloquei aqui, dos lobos frontais, da memória, ele ainda está em amadurecimento, então ele pode ser que lá para frente, no final da maturação, na adolescência, apareça as sequelas de alguma lesão que aconteceu antes na infância, tá? Então, ainda é muito delicado de fechar qualquer diagnóstico, é só de fazer avaliações e de buscar entender a partir da sequela das lesões cerebrais, a partir das lesões, quais são as sequelas naquele momento e continuar uma reavaliação depois, por causa disso, porque posteriormente, em fase de desenvolvimento, pode acontecer de ter consequências de quebras em algumas áreas. Então, dentro dessas considerações que eles fizeram, né, que as pesquisas que a Antônia apresenta fizeram, é o seguinte: por mais que aquela primeira questão, por mais que se as lesões cerebrais acontecem antes da maturação, no processo de desenvolvimento, a flexibilidade, a possibilidade de compensação é bastante grande, apesar de que depois, como está em processo de desenvolvimento, pode aparecer sequelas. Mas a grande questão também é que ainda, o que a Antônia apresenta, que ainda que seja, então se aconteceu na adolescência, depois da maturação, algum traumatismo craniano, algum acidente que teve alguma lesão específica, né? Dentro dessa lesão, a gente entendendo em qual área foi, por exemplo, no hemisfério esquerdo, que é responsável pela linguagem,
pode ser que essas perdas da linguagem sejam compensadas pelo hemisfério direito, tá? Só que também dentro dessa questão de o hemisfério direito tentar compensar a perda do hemisfério esquerdo, né? Então ter essa holística de ter uma visão global de que um pode compensar o outro, mas essa compensação também pode ter como consequência uma questão de problemas ou de comprometimento propriamente em processos que são feitos pelo lado direito. No caso, por exemplo, a questão de noção espacial, né, de ordem espacial. Então, se o sujeito tem um problema linguístico, né, uma perda, ele pode, compensando essa perda, ter um outro problema em relação à ordem de espaço, né, de organização de direção, tá? Então, o que isso quer dizer, né? Que alguns estudos mostram que, ainda que exista essa recuperação da função via essa plasticidade neuronal, ela pode acontecer de obedecer critérios de funcionamento em um lado e sofrer consequências nos critérios de funcionamento do outro, né? O que eu estava explicando ali do lado direito e do lado esquerdo, né? Tendo uma lesão no lobo do lado direito, com consequência, o lado esquerdo ajudando, vai desencadear algum problema, alguma consequência com essa busca de compensação de funcionamento, né? Mas, no entanto, ainda tem essa questão de que algumas outras funções, né, dentro de algumas regiões específicas do cérebro, não conseguem não serão desempenhadas, não serão recuperadas, né? Então, as lesões também podem atingir, assim como ela pode ser compensada e essa compensação tem uma consequência, ela também pode não ser possível de ser compensada, né? Então, não tem uma recuperação. Isso tudo precisa ser investigado, levantado, em busca desse diagnóstico e de um prognóstico do que pode ser trabalhado com o paciente que está sendo avaliado, o sujeito que está sendo avaliado. Então, né, pensando nessa avaliação neuropsicológica, né, em busca de diagnóstico para uma proposta interventiva. Damasio e Anderson, eles destacam o quanto que o desenvolvimento neural ele acontece em busca de responder, de sanar situações do ambiente social em que o sujeito está, né? Então, ele busca ter essa função de responder, de poder sanar, atingir o esperado dentro da realidade em que ele está. Então, é importante, dentro desse diagnóstico, também, né, fazer uma avaliação a partir do funcionamento neuropsicológico, né, e também qual que é a realidade, qual que é o ambiente social em que o sujeito está inserido. Então, Damasio reforça, né, o quanto que essa evolução, né, essa questão de maturação do cérebro é que vai contribuir com que ela tenha atingido segurança nas questões básicas, né, de comida, proteção e tudo mais, é que a partir disso ela vai selecionar respostas para tomar decisão em situações de ambientes mais novos e mais complexos. Então, se a gente precisa entender em que ambiente o sujeito está também, né, para entender que tipo de resposta ele precisa ter, que grau de evolução ele precisa atingir no aspecto cognitivo, a gente precisa entender também o quanto que as situações de vida do sujeito dentro desse processo de evolução pôde estruturar o básico, né, de sobrevivência propriamente, e é a partir daí, se ele tendo essas condições, é que ele vai atingir qualidade para resolver situações críticas e problemas ao longo do desenvolvimento, que vão ser questões mais complexas ainda. Então, ele destaca, o Damasio, que precisa ser investigado o quanto que isso foi bem estruturado
ao longo do processo de maturação do sujeito em aspecto de realidade, de história de vida, né, de realidade social, em que ambiente que ele está, para entender se ainda assim ele tem todas as estruturas básicas de segurança e de saúde, ele então teve outra questão de uma lesão, de algum problema específico, então aí foca nisso, mas precisa entender também esses dois lados, como eu falei lá no começo, né? É dentro do aspecto do desenvolvimento físico e social. Então, tentando levantar quais são as considerações da organização do cérebro humano, né, principal, como são as suas áreas e as suas funções, qual que é a interconexão entre elas e o plano do desenvolvimento e o processo de operações mentais, né, o processo cognitivo acontecendo, o quanto que esse processo evoluiu, como que foi a evolução desse processo, é que a gente pode, então, partir de um diagnóstico e entender, né, conhecer como que é a função cerebral daquele sujeito que foi em busca de avaliação, né? Dentro das lesões, é que se entende que desencadeou distúrbios de comportamento, é que a gente vai então levantar quais são essas lesões, como elas aconteceram, quais foram as consequências dela, tanto no aspecto neural, né, no biológico, quanto nas relações, no convívio, né, nas possibilidades que o sujeito é colocado, né? Então precisa entender toda essa gama para entrar no diagnóstico e conseguir pensar a partir do diagnóstico, que isso eu quero que seja no presencial, né? Que a gente tem indo em julho de volta depois das férias, que no presencial a gente discuta isso, o quanto que a partir de todas essas avaliações, a partir de todas essas buscas de diagnóstico, né, a gente vai alcançar, na verdade, uma hipótese diagnóstica, a gente vai estudar isso depois na volta também. Alcançando essa hipótese diagnóstica é que a gente vai pensar qual que vai ser o tratamento, como que vai ser o trabalho em busca da evolução e da melhora do quadro do sujeito, do cliente, do paciente, aí depende da abordagem de vocês, né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela combina, né? Ela é um processo de vários testes e exames que podem ser dentro da análise do funcionamento do cérebro e do comportamento humano, né? Então, aí o cérebro precisa de um neuro, né? Contribuir com esses exames. Dentro desses exames sendo feito os testes, também em conjunto com esses exames sendo feitos os testes, e dentro de observações e situações do comportamento do sujeito é que se pretende fechar uma hipótese diagnóstica, né? Então, como eu disse lá atrás, né, não tão atrás assim, essa avaliação neuropsicológica, ela vem com o intuito de tentar identificar em quais dificuldades no processo de aprendizagem é que ela influencia, né? O que aconteceu neurologicamente e psicologicamente com esse paciente, com esse cliente, que desencadeou, na verdade, alteração de comportamento, problema de aprendizagem, déficit cognitivo, né? Ela é a busca de entender e de fazer essa avaliação neuropsicológica é para contribuir com o laudo, né? Com a hipótese diagnóstica e que vai alcançar qual vai ser o tratamento, qual vai ser a proposta para o sujeito avaliado. Os recursos, então, que são os mais utilizados, né, os instrumentos que são mais utilizados dentro dessa avaliação, são a anamnese, né, a observação clínica, como eu falei, né, já tenho falado com vocês, dentro de propor tarefas,
situações, problemas, jogos lúdicos, né, de ter, mas o quanto que essas observações clínicas também vão contribuir para essa avaliação, e os 2 testes que são assim os mais usados para essa avaliação são o VAIS, né, e o Raven. Mas também tem hoje, né, o VISC-4, tem esse testes de habilidades e conhecimento pré-alfabetizado, teste dos 5 dígitos, tem outros testes que também podem ser usados, mas é destacado mais o VAIS e o Raven, tá? Bom, a busca, então, de concluir com a avaliação neuropsicológica é o quanto que ela contribui com a investigação, com o diagnóstico e a intervenção de sujeitos que apresentam problemas em habilidades e competências da escola e que aí são encaminhados, como eu falei, como eu sempre falo, né? Não chega na clínica para avaliação psicopedagógica, sujeitos que não apresentam problema de aprendizagem, tá? Então, vão ser sujeitos que apresentam problemas de aprendizagem, de habilidades e competências, né? Hoje, os termos usados, e aí a gente precisa, então, fazer essa busca de entender se teve lesão, aonde que teve, como que foi, quais as consequências a partir da anamnese, né? Dentro de observação clínica, né? E de criação, depende da abordagem que vocês escolhem levantar mais dados diretos do sujeito e com aplicação de testes psicológicos, gráficos, cognitivos, tá? Vocês podem também pensar, e aí é o que a gente vai ver depois na volta, o quanto que a neuropsicologia, né, ela contribui com a psicologia clínica, tá? Assim como eu falei do quanto que pode chegar a vocês em atendimento clínico a busca de uma avaliação psicopedagógica, também a avaliação neuropsicológica em conjunto da psicopedagógica ou até que contribua com um psicólogo ou com outro psicólogo que já fez uma avaliação, né? Então, é uma área nova de especialização, no caso, né? Não de estudo, mas de especialização, mas que é bastante interessante para vocês pensarem e trabalharem também, tá? Pessoal, é isso, a aulinha de hoje acabou. E eu gostaria de deixar então para vocês, estou no Google Sala de Aula para qualquer dúvida, mas em relação à avaliação 2, né? Eu vou fazer na semana que vem, eu vou colocar no portal para vocês, no nosso dia, na sexta-feira, um Google Form para vocês responderem. Tá? É no modelo de uma provinha mesmo, fiquem tranquilos. Primeiro que vocês têm acesso a fazer a prova com consulta, né? Mas além disso, ela vai valer de 0 a 8, e as atividades que foram feitas no começo dessas aulas remotas, né? Lá no Google Sala de Aula, também vão ser de 0 a 2. Tá? E aí eu só oriento que tem uma coisa: entrou no Google Form para responder, tem que acabar de responder todas as perguntas, tá? Ah, Ângela, mas eu não consegui, aí eu tive que sair, então se organizem, eu vou deixar, não vai ser só na sexta, eu vou deixar sexta, sábado, domingo e segunda, só na segunda, 11 horas da noite, 59 minutos e 59 segundos, que eu vou fechar a possibilidade de responder essa prova, né? Uma provinha dentro do formato do Google Form mesmo. E aí eu vou fazer as correções e e postar as 2 notas para vocês antes de entrarem nas férias, tá bom? Então, se por acaso vocês forem começar a fazer, se organizem para ser no momento que vocês podem fazer toda a prova, porque era isso que eu estava querendo dizer, desculpem. Eu só vou aceitar uma prova de cada um, tá? Então, por exemplo, a Ângela foi lá e fez a avaliação, o Google Form. Aí depois eu tava conversando com outra amiga no WhatsApp e, nossa, naquela lá então eu vou entrar e vou responder aquela lá de novo. Não, calmem, fiquem calmos, tranquilos.
Eu não vou ser rigidíssima na prova, tá? Fiquem tranquilos, é só uma forminha de avaliação, porque precisa ter a segunda forma antes das férias. E aí eu vou fazer com vocês a revisão na última semana, tirar dúvidas, o que for preciso, além de postar a nota para vocês. Mas é para responder, para resolver o Google Form uma vez, tá? Não precisa ser mais de uma, porque não vai ser considerada a segunda. Então é isso, pessoal. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Até semana que vem.